Estamos aqui, aula 1, capítulo 14, e aqui nós vamos fechar o volume 1 do poliedro. Título: O que é colonizar? Nós vamos iniciar aqui então a unidade propriamente dito, lembrando de duas importantes informações. Primeiro, foram os portugueses os pioneiros na arte da navegação. Projeto português: contornar a África e alcançar assim o Oriente. Deu certo? Deu certo. Levou muito tempo? Levou muito tempo. Mais de 80 anos esse projeto para ser executado dentro das pretensões sonhadas e pretendidas. Muito depois dos portugueses, o país que também passou a investir nas navegações foi a Espanha. E a Espanha, na figura de Colombo, italiano Colombo, chegou aqui na América no ano de 1492. Para ser mais preciso, aqui na América Central, nesta região onde hoje nós temos o Caribe, o Mar do Caribe, as Antilhas, como também esse conjunto de ilhas são chamadas. 1492, 1494, 2 anos depois, Portugal e Espanha chegaram a um acordo esse que recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas. Portanto, Portugal sabia qual era o seu espaço geográfico aqui na América, bem como a Espanha. Conhecia, ou melhor, sabia das suas áreas territoriais. Claro que ainda não sabiam, no todo, todas as possibilidades, todas estas extensões. Diferentemente dos nossos dias, não é? Que nós temos os satélites que produzem imagens com alta precisão. Não, nesse momento histórico, quer dizer, o todo será o quê? Descoberto à medida que a colonização irá acontecer, à medida que a colonização foi avançando. Já já nós vamos entrar aí no conceito de colonização. Feitas estas colocações iniciais, ainda mais uma. 1494, Tratado de Tordesilhas. 6 anos depois, eu usei ainda há pouco uma expressão, não, 8 anos antes, né? Uma referência aqui em 1492. Mas 6 anos antes, Tratado de Tordesilhas já pertencia a Portugal. Finalmente, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, onde hoje nós temos Porto Seguro, na Bahia, litoral baiano. Os portugueses fincaram a sua bandeira. O que simbolizou a posse destas terras para Portugal foi a celebração de uma missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, na presença dos índios guaranis, por sinal. Então nós vamos partir da ideia que a Espanha tem os seus territórios, Portugal tem o seu território, denominado Brasil, chamado de Brasil, depois eu vou explicar o porquê desse nome. Então agora sim, nós vamos entrar no item que é colonizar. Colonizar significa dizer, tomar posse, organizar os núcleos de povoamento. Colonizar significa explorar. Colonizar significa administrar, defender essas terras.
significa extrair desse lugar todas as riquezas possíveis. Então não há uma única definição para a palavra colonizar ou colonização. Então eu vou repetir. Colonizar significa tomar posse, organizar núcleos, quer dizer, organizar vilas, organizar cidades. O primeiro passo foram as vilas, depois as cidades. É preciso organizar a defesa dessas terras, a administração, explorar, cobrar tributos, cobrar impostos, produzir riquezas, exportar riquezas. Então tudo isso faz parte do que chamamos de colonizar ou colonização. Nós temos que lembrar que a expansão marítima ela aconteceu em razão de algumas motivações. Primeira, novas rotas comerciais, explorar novas riquezas, ganhar novas riquezas, acumular riquezas. E à frente de tudo isso, não podemos esquecer que estava a burguesia, ou seja, os grandes comerciantes, chamados burgueses. Então, a chegada dos europeus na América não teve como motivação, por exemplo, conhecer estas terras, no sentido de conhecer os seus povos, ganhar experiências, aprender com os povos que aqui viviam. Eu costumo brincar, né, que os portugueses, espanhóis, os demais europeus, como holandeses, franceses e ingleses, que também depois virão para cá, eles não vieram fazer turismo. Eles vieram sedentos, ou seja, com a cobiça de tomar posse, ganhar riquezas. Então isso é colonizar. E os espanhóis, logo depois da chegada de Colombo, um outro navegador, e aí é desse nome que surge o nome do nosso continente, América, o navegador Américo Vespúcio. Foi ele, sim, a serviço também da Espanha, foi ele quem pisou nas terras contínuas da América, do nosso continente. Inicialmente, o nome dado a essas terras foi esse daqui, ó, Novo Mundo. Inclusive, é comum nós lermos essa expressão, Novo Mundo, que na verdade não é outra, não é um outro continente, a não ser esse América, o nosso continente, o continente americano. Então, América é o nome dado ao navegador Américo Vespucci. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: os espanhóis de imediato deram início à colonização, portanto à ocupação. Portugal, diferentemente, vai levar ainda um bom tempo para colonizar em relação a 1500. Portugal, de 1500 a 1530, não colonizou o Brasil. Exploração do pau-brasil aconteceu. Que, por sinal, aí sim, eu quero agora dizer por que o nome do Brasil. O nome Brasil se dá em razão da grande quantidade encontrada aqui na nossa Mata Atlântica da árvore chamada de pau-brasil. Em razão desse nome, da árvore, já conhecida pelos europeus, inclusive já conhecia o seu valor comercial, deram então nome a estas terras de Brasil.